Você já parou pra pensar que o Bob Esponja foi de fato sequestrado pelo motorista do ônibus que levou ele para a Fenda da Pedra? Essa semana eu reassisti o episódio 17 da primeira temporada, chamado Fenda da Pedra. Pra mim, esse é o episódio mais estranho de toda a temporada, porque é nesse episódio que ele e o Patrick vão parar no fundo do oceano, e lá é um lugar extremamente escuro e com peixes muito bizarros. Quando eu assisti esse episódio pela primeira vez quando eu era criança, eu fiquei com tanto medo que eu não reparei nesse detalhe que o episódio esconde. Mas revendo agora, depois de muitos anos, eu comecei a prestar atenção em um detalhe muito misterioso. Eu comecei a suspeitar que foi tudo feito de propósito. O episódio começa com o Patrick e o Bob Esponja depois de terem passado o dia inteiro no mundo da lua. Então o ônibus chegam para eles voltarem para casa. Quando eles entram, o motorista diz que ele precisa pagar a passagem, mas quando o Bob Esponja vai procurar sua carteira, ele acerta diversas vezes o motorista com seu balão. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não. Patrick, um trocado aí? Ele continua batendo no motorista com seu balão, e como você pode ver, o motorista vai ficando cada vez mais puto com ele, até que ele perde a paciência e manda ele se sentar de uma vez. Pode se sentar agora! Obrigado, senhor. Tudo. Assim que o Bob Esponja se senta, ele começa a mostrar as coisas aleatórias que ele havia comprado no mundo da lua para o Patrick. O Patrick avista uma placa que diz, deixando a fenda do biquíni. Então ele pergunta para o Bob Esponja o que é deixando a fenda do biquíni. O Bob Esponja pergunta onde que ele havia visto isso. Ô, Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. Até que eles chegam em um lugar até então desconhecido por eles, a famosa Fenda da Pedra. E o motorista, ele simplesmente expulsa os dois. Ai! Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. Sério? Nesse lugar escuro, bizarro e sombrio. De todas as temporadas, esse foi um dos episódios que mais me marcou, tanto pelo medo como pelas piadas que se encaixam perfeitamente em 2025. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. Então Bob Esponja pede para o Patrick esperar por ali, que ele vai atrás do horário do ônibus. Só que quando ele está procurando, sem querer o Patrick é pego pelo ônibus de volta para a fenda do biquíni. O mais misterioso é que não tem como o Patrick ter entrado no ônibus sem pelo menos pagar a passagem, não é mesmo? O Bob Esponja tenta correr atrás do ônibus, mas não consegue alcançá-lo, como já é óbvio. Então, determinado, o Bob Esponja decide esperar o próximo ônibus. Ele percebe que seu sapato está desamarrado, então ele para amarrá-lo. Quando de repente, um ônibus finalmente aparece, mas vai embora antes mesmo que ele possa entrar. Depois disso, vem um vento muito forte que leva o balão do Bob Esponja para muito longe. Ele começa a correr atrás do balão, e o mais engraçado e curioso é que o ônibus passa de novo exatamente quando ele sai do ponto. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? Então um cara misterioso que aparece no ponto começa a correr atrás do balão do Bob Esponja. Quando ele está voltando para o ponto de ônibus, que na moral, não tem nem 2 metros de distância, cara, outro ônibus passa e novamente deixa ele para trás. Mais tarde, o Bob Esponja começa a ficar com fome, então ele avista uma máquina de doces do outro lado da rua. Ele decide correr e pegar um lanche rapidamente, mas adivinha o que acontece? Espera! Quando finalmente ele consegue comprar o doce, aparece outro ônibus e novamente deixa ele para trás. Agora é sério, será que o motorista ficou tão irritado assim com ele só por conta do balão? Assim que ele volta, um peixe muito estranho acaba pegando o doce dele. Enquanto Bob Esponja corre atrás do monstro, aparecem mais 3 ônibus seguidos, deixando ele mais uma vez. Então Bob Esponja decide bolar um plano para enganar o motorista. Ele coloca um falso Bob Esponja na máquina de doces, mas assim que o boneco cai, o ônibus acelera de novo. Ele até tenta se disfarçar de banco, cara, mas logo o motorista percebe. Já cansado, o Bob Esponja decide ir para a estação comprar uma passagem. Então ele espera em uma fila gigantesca para simplesmente ele acabar perdendo o último ônibus. Um vendedor diz que só terá outro ônibus às 5 horas da manhã. Uma coisa que poucas pessoas repararam é que o vendedor é exatamente o monstro que roubou o lanche dele. Curioso, não é? O Bob Esponja fica muito irritado com o vendedor. Espera, eu ainda não terminei! Você está me ouvindo? Exijo que... Então o vendedor apaga as luzes, Bob Esponja decide usar a lanterna que comprou no mundo da luva, mas logo ela estraga. Agora ele está sozinho no meio da escuridão. É uma escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos não vai parecer tão escuro. E do nada, ele escuta um barulho muito bizarro, e fica assustado e decide sair correndo imediatamente dali. Quem está aí?
Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Quando ele se depara de novo com esse cara, vemos que ele conseguiu recuperar o balão do Bob Esponja. Ele diz que isso não importava mais a essa altura. Então o cara amarra o balão no braço do Bob Esponja até que ele começa a voar. Então o Bob Esponja agradece. Muito obrigado! Foi um prazer. A gente descobre que o cara misterioso na verdade sabe falar. Agora por que ele não falou antes? Bom, não vamos saber. Até que o Bob Esponja flutua voltando novamente para sua casa. Agora vamos entender o mistério por trás de toda essa história. O Bob Esponja bateu diversas vezes no motorista com seu balão, e isso foi deixando o motorista cada vez mais furioso. Então ele deixa o Patrick e Bob Esponja na fenda da pedra, e depois pega o Patrick. Quando o motorista está levando o Patrick de volta, nota-se que ele está querendo pular do ônibus, por estar na beira da janela. Ele até fica gritando, mas não consegue sair. Tudo indica que o motorista ficou apenas irritado com o Bob Esponja, por isso ele pegou o Patrick. Como eles são amigos, ele viu que o Bob Esponja iria ficar muito pior sozinho. O que me faz pensar que ele também comunicou os outros motoristas da área para não pararem para uma esponja amarela. No final do episódio, vemos Patrick voltando para buscar o Bob Esponja. Isso só nos prova que de fato o Patrick foi raptado. Agora me contem nos comentários, você acha que o Bob Esponja só foi sequestrado por bater no motorista com balão ou tem outra coisa que deixamos passar? Você já parou pra pensar que no episódio Espião Espiado de Pica-Pau, o maior segredo de todos os desenhos foi revelado? Sem dúvidas, o Espião Espiado é um dos episódios mais bizarros de Pica-Pau, tanto pela sua animação do tempo dos nossos pais, como pelo medo diferente que esse episódio causa. Ontem eu assisti o episódio 55 da terceira temporada de Pica-Pau, o Espião Espiado, lançado em 1954, e eu notei um detalhe que 99% das pessoas nunca perceberam, que sem dúvidas é algo muito bizarro. Quando eu assisti pela primeira vez quando eu era criança, pra mim o episódio nem fez muito sentido, porque a única coisa que eu conseguia sentir era o terror que esse episódio causava naquele momento. Mas olhando agora, depois de muito tempo, eu finalmente desvendei o maior segredo de todos os desenhos animados. O episódio começa com esses dois agentes, o Quinta-feira e o Alan. Eles acabam de receber uma ligação muito misteriosa. Às 11h03 chegou a chamada. Eu atendo, Quinta. Eu atendo, Alan. Eu atendo, Quinta. Já atendi, Alan. Na ligação, eles descobrem que uma fórmula ultra secreta do governo havia sido roubada do laboratório de pesquisas. Então eles decidem checar todos os possíveis suspeitos. Até que no meio disso, eles de fato percebem que quem atacou foi o morcego. E vimos que o morcego atacara de novo. Agora na moral, vai me dizer que esse cara aí não é muito bizarro. E todo o segredo misterioso que eu vou te revelar tem a ver com esse morcegão aí. A busca por ele começa, e na cena seguinte vemos um carro da polícia. Mano, imagina escutar essa sirene tenebrosa às 3 horas da manhã. Escuta isso aqui, na moral. O morcego até então começa a se esconder da polícia, então ele decide colocar a fórmula na mesa do quarto do Pica-Pau. Assim que ele volta para pegá-la, ele acaba não percebendo, mas ele troca a fórmula por um tônico de pássaros. Quando amanhece, o Pica-Pau se levanta da cama, e dá para perceber que o Pica-Pau está completamente acabado e sem forças. Que noite danada, hein, cara? Vamos, hora de levantar. Mostre aquele sorriso, cara. Então ele decide tomar o seu tônico. Mas vocês lembram que ele havia sido trocado pelo morcego? O Pica-Pau acaba tomando a fórmula e isso acontece. Nossa, mas que tônico. Eu não sei porquê, mas essa cena é muito engraçada pra mim, se é que você me entende. O Pica-Pau decide sair de casa para experimentar a força misteriosa que ele havia conseguido após tomar o tônico. Quando o Pica-Pau retorna para sua casa, ele vê uma notícia que diz que o morcego era um espião que havia roubado a fórmula do tônico secreto. Estejam alertas com esse sujeito. Ele é um morcego, um espião perigoso que roubou a fórmula secreta. A garrafa roubada tem esta etiqueta. Uma gota? 50 mil cavalos? Então o morcego volta para recuperar o tônico, mas sem sucesso, ele bola um plano para enganar o Pica-Pau e o levar até a sua casa, fingindo ser o FBI. Quando o Pica-Pau chega na suposta sede do FBI, a porta se abre sozinha, mas quando ele entra, antes mesmo que ele possa reagir, a porta se tranca automaticamente. E cara, me diz aí nos comentários se você também acha os sons dos desenhos antigos muito bizarros. Escuta o cadeado se fechando e me diz aí. Não, sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. O Pica-Pau enfim percebe que na real era o morcego que havia armado uma armadilha para ele. O morcego começa a atacar o Pica-Pau diversas vezes, mas como ele havia tomado o tônico secreto, nada surtia efeito nele.
Até que enfim o Pica-Pau consegue capturar o morcego. Mas teve um detalhe que 99% das pessoas deixaram passar. Se você reparar no baú que ele levou para os agentes, você vai perceber que não está a real garrafa do tônico de fato. Agora, e se eu te dissesse que o morcego era um agente secreto criado pelo governo de verdade? Na época que esse episódio foi lançado, os Estados Unidos estavam em meio à Guerra Fria com a Rússia, e a CIA realmente criou experimentos reais onde morcegos e gatos eram usados como espiões. Já parou pra pensar que, de fato, a Universal junto com o governo estavam tentando mostrar um segredo deles através de um desenho animado? O morcego, na real, era um híbrido biotecnológico, metade animal, metade máquina. Agora pensa comigo, por que o morcego aparece justamente num episódio sobre espionagem? Coincidência? Eu acho que não. Na minha opinião, o verdadeiro motivo do episódio não era comédia, e sim uma mensagem subliminar e secreta, alegando que o morcego na real era de fato o espião espiado. E se outros episódios também esconderem esses segredos bizarros? O que mais os desenhos clássicos estariam tentando nos contar? Comenta aí, você acha que o morcego era real ou foi só uma peça do quebra-cabeça muito maior? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Tamo junto, Davizeira na voz.